Nesse vídeo de hoje você vai entender o que foi o governo geral. Mas antes disso eu queria que você desse uma olhada nessa imagem aqui do lado. Essa imagem traz a foto dos presidentes do Brasil de 1950 até o ano 2000, um intervalo de 50 anos. E eu queria chamar a atenção para uma coisinha. Quando a gente vai estudar história, é fundamental que a gente faça uma ligação entre o que a gente está estudando, o nosso passado e o nosso tempo, certo? Além de serem o representante maior de um país, o governante maior, a maior autoridade administrativa do Brasil, esses caras têm outra coisa em comum. Todos eles são homens brancos de meia idade, entre os 40 e os 60 anos. Você pode estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com o governo geral? Seguinte, para os 3 governadores gerais que nós vamos estudar nesse vídeo, eles também tinham essas características, eram homens brancos de meia idade. Isso diz muito sobre o país que vai se estruturar aqui. Quando a gente estuda história, a gente presta atenção nas mudanças, mas é preciso se atentar também às permanências, pois perceber as permanências ao longo da história faz com que a gente abra a cabeça para inúmeras coisas que às vezes passam despercebidas, certo? Então fica até o final desse vídeo para você entender melhor essa história, ok? Agora papel e caneta na mão, bora para a aula! Já deixa o seu like nesse nosso vídeo, que você ajuda bastante o nosso projeto, pois toda vida que você curte ou comenta os nossos vídeos, o YouTube, a plataforma, entende que esse é um bom conteúdo e indica para várias pessoas. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, que sempre você vai receber uma notificação quando chegar um vídeo nosso, ok? Agora vamos lá, governo geral. A gente vai entender o governo geral de uma maneira bem simples. Imagine que você é o rei de Portugal, você conquistou um novo território e tem a responsabilidade de ocupar e colonizar esse novo território, certo? A primeira tentativa que você faz é delegar essa tarefa para a iniciativa privada, para particulares ocuparem e colonizarem o território, que é justamente o sistema de capitanias hereditárias. Se você não sabe o que é isso, é só clicar nesse card que está aqui em cima que tem um vídeo no nosso canal sobre isso. Esse sistema não vai dar muito certo por uma série de fatores, como por exemplo, o isolamento que existia entre as capitanias hereditárias, não havia muita comunicação entre elas, nem com o rei de Portugal, faltava um órgão, então alguém que coordenasse o trabalho dos capitães donatários. Por conta disso, esse sistema fracassou, mas você, rei de Portugal, continuava com aquele problema para resolver. Como ocupar e colonizar esse território e principalmente, como fazer esse território render, trazer rendimentos, certo? Mas antes de encontrar uma nova forma de organizar e administrar esse território, é preciso você avaliar por que a antiga não deu certo. E é justamente a falta de alguém que coordenasse o trabalho da colonização, que coordenasse a ocupação do território, que vai fazer com que isso não dê certo. E é justamente aí que o governo português vai tentar intervir com a criação do governo geral. É preciso criar um cargo, um governador geral, que seja o representante direto do rei de Portugal aqui no território, que seja a maior autoridade portuguesa aqui no território encontrado, e que essa pessoa tenha a missão de coordenar o trabalho dos capitães donatários e garantir a ocupação e a colonização do território. E é justamente isso que vai ser feito com o governo geral. Em 1549 chega aqui Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, e ele vem com essa missão de organizar a administração do país. Ele se estabelece em Salvador, na Bahia, e lá ele vai montar a sede administrativa do governo geral. Salvador foi escolhida por 2 motivos. Primeiro, porque estava bem próximo de Pernambuco, que é onde ficava a maior riqueza do país, que era o centro produtor de cana-de-açúcar, e também pelas suas condições geográficas. Era um ótimo local para a defesa do território, pois tinha uma cidade baixa, uma cidade alta que é organizada pelo Tomé de Souza. Isso garantia com que eles vissem os inimigos se aproximando ainda longe e conseguissem proteger aquele território, certo? Então Tomé de Souza é o primeiro governador-geral que inicia esse trabalho. Junto com Tomé de Souza, os jesuítas vêm aqui para o Brasil também, mas a gente vai ter um vídeo melhor falando sobre eles mais na frente. E junto com Tomé de Souza também vêm os seus auxiliares mais diretos, que são 3, isso você precisa saber, é bom anotar. O primeiro deles, o ouvidor-mor, que é uma espécie de ministro da Justiça, que é responsável por cuidar dos assuntos jurídicos aqui. Tudo relacionado a isso, ele que vai resolver. Além dele, vem também o provedor-mor, que é uma espécie de ministro da economia que vai cuidar das finanças e tudo relacionado à arrecadação de impostos e recursos aqui na colônia. E por fim, o capitão-mor, que é uma espécie de chefe militar, o responsável pela defesa do território. Lembrando, defesa da atuação dos invasores estrangeiros,
mas também responsável por pacificar as tribos hostis, seja através do extermínio, da guerra ou de alianças, ok? Então é montada uma estrutura administrativa centralizada em Salvador com a tarefa de organizar e coordenar o trabalho da colonização. As capitanias hereditárias vão continuar existindo, porém agora existe um órgão, o governo geral, junto com esses auxiliares, que vai fazer com que esse trabalho seja efetivado, com que ele dê certo. Porém, para que isso funcione, para que isso dê certo, não basta uma estrutura de cima para baixo organizando tudo. Isso não é garantia de que tudo vai funcionar. É preciso que lá na ponta, lá na vila mais distante, na cidade mais distante, essa administração, esse controle chegue. E é justamente aí que entram as câmaras municipais. Nas vilas mais remotas, nas vilas que vão crescendo e virando cidades, vão se organizando as câmaras municipais, que é o lugar onde os chamados homens bons, que eram sempre homens brancos de meia idade com muitas posses, com muito dinheiro, que vão organizar a administração no nível local e vão fazer com que as regras do governo geral, as regras que vêm de Salvador, sejam cumpridas, certo? Então a gente tem uma estrutura mais ou menos assim como nesse esqueminha que eu fiz aqui do lado. Lá no topo, o rei de Portugal, que lá de Portugal comanda o trabalho, garante a ocupação do território, garante a exploração das riquezas da colônia. Abaixo dele, o governador-geral, que é a maior autoridade existente aqui na colônia, ele é o representante direto do rei, e ele tem a tarefa de coordenar esse trabalho juntamente com o ouvidor-mor, com o provedor-mor e com o capitão-mor, certo? E os capitães donatários, eles continuam atuando, as capitanias hereditárias continuam funcionando, porém agora elas estão submetidas ao poder do governador-geral, que tem a função de coordenar o trabalho entre elas, certo? E garantir a ocupação e colonização do território. E lá na ponta a gente tem as câmaras municipais, que é onde essa organização e administração vai estar acontecendo ali a nível local, ok? Só um detalhe, é importante saber que essas câmaras municipais, ao mesmo tempo, era o prédio da Câmara Municipal e a cadeia pública. Lá também os malfeitores ficavam presos, certo? É um centro administrativo comandado pelos homens bons, em sintonia com o governo geral, e também uma casa de cadeia, onde ficavam os criminosos da época. Perceba que essa estrutura administrativa ela é ocupada somente por homens brancos de meia idade, homens com muitas posses, e isso vai se consolidar por muitos anos e por muitos séculos aqui no nosso país. É por isso que até hoje é tão difícil ver uma mulher negra em posição de destaque, como governante, etc. Essa é uma permanência que ficou, e tem um vídeo aqui no nosso canal explicando um pouquinho de tudo isso. Um vídeo sobre racismo estrutural. É só você clicar nesse card aqui em cima e você assiste ele. E essa é basicamente a estrutura do governo geral, é como a colônia vai estar organizada nesse período. Mas além de entender o funcionamento do governo geral, é importante que vocês saibam, pelo menos, quem foram os 3 primeiros governadores gerais e quais foram os feitos atribuídos a eles. Seguinte, o primeiro deles é Tomé de Souza, e ele é o responsável por organizar essa estrutura administrativa lá em Salvador, e é responsável também por trazer os jesuítas para cá. Junto com eles vêm os padres jesuítas, que vão ter um papel fundamental na colonização do país. A gente vai ver depois nos próximos vídeos. Depois de Tomé de Souza, Duarte da Costa é o segundo governador-geral, e ele vai ter uma atuação importante porque ele vai ser fundamental no povoamento do país, ele vai trazer muita gente para cá, e é também durante o governo geral dele que a gente vai ter a substituição. Vai iniciar o processo de substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana, certo? Ele vai entrar também em conflito com os jesuítas nesse período por conta dessa escravidão indígena. E outro fato importante do governo do Duarte da Costa é que durante o governo geral dele, os franceses conseguem invadir o território, se estabelecem lá na região da Baía da Guanabara, fazem alianças com os índios tamoios e ficam lá. O Duarte da Costa não consegue expulsar os franceses do território brasileiro. Por conta disso, ele é substituído pelo terceiro governador-geral, que é Mendes Sá. E ele sim vai conseguir expulsar os franceses da região da Baía de Guanabara e depois vão fundar a cidade do Rio de Janeiro lá naquele lugar. E ele vai governar até 1558, que é quando o governo geral passa por uma mudança. Em vez de ser um governo geral comandando tudo, esse governo é dividido em 2. Tem o governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte com capital em Salvador e o governo do Sul com a capital no Rio de Janeiro. Era uma forma de dividir para melhor organizar o território e melhor protegê-lo. Viu como não é tão difícil entender o que é que foi o governo geral aqui no Brasil? Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho do nosso apoio. Se você gosta do nosso trabalho, vem acompanhando os nossos vídeos e quer que o nosso canal cresça,
nos ajude com a nossa campanha do Apoia-se. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar lá e se tornar um parceiro e ajudar a gente com uma quantia a partir de R$1 por mês. Você consegue ajudar e fazer com que a gente tenha um equipamento melhor, uma câmera melhor, um microfone melhor e etc. Essa ajuda vai ser muito importante para a gente. E não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar o que você achou e também conferir o nosso material de apoio, que está no link aqui na descrição do vídeo, certo? Espero ter ajudado e um abraço.